Salve Maria Santíssima. Continuando sobre o estudo do livro de Macabeus. Outra acusação protestante é a seguinte: contradição. Em 1 Macabeus 13, do 43 e 47, diz que Simão tomou a cidade de Gazara. Em 2 Macabeus 10, do 32 ao 38, quem toma esta cidade é Judas Macabeus. Não há nenhuma contradição nas passagens. Elas são apenas relatos similares, embora distintos. Por aqueles dias acampou Simão contra Gazara e sitiou-a com suas tropas. Construiu uma torre móvel, fê-la investir contra a cidade e, golpeando um dos bastiões, apoderou-se dele. 1 Macabeus 13, 43. Simão assentiu em entrar em acordo com eles e fez cessar o ataque. Obrigou-os, porém, a sair da cidade e mandou purificar as casas em que houvesse ídolos. Assim é que nela entrou ao som de hinos e de bênçãos. 1 Macabeus 13, 47. Quanto a Timóteo, conseguiu refugiar-se na fortaleza chamada Gazara, muito bem fortificada, cujo comandante era Queréas. Os homens do Macabeu, porém, sitiaram a praça forte durante 4 dias, cheios de entusiasmo. Os de dentro, confiados na inexpugnabilidade do lugar, blasfemavam sem conta e proferiam palavras ímpias, segundo Macabeus 10, do 32 ao 34. Judas Macabeus tomou Gazara uma vez e seu irmão Simão tomou outra. Eventos distintos, nenhuma contradição. O segundo livro de Macabeus não é, como o nome sugere, uma continuação do primeiro, mas abrange parte do mesmo assunto. É precedido por 2 cartas dos judeus de Jerusalém para seus correligionários do Egito. O livro começa com um prefácio elaborado, em que o autor, depois de mencionar que seu trabalho é um resumo da grande história em 5 livros de Jasão de Cirene, declara o motivo por que escreveu o livro e comenta sobre os respectivos deveres do historiador e do sintetizador. A primeira parte do livro relata a tentativa de Heliodores, primeiro-ministro do Seleuco, de roubar os tesouros do templo, por instigação de certo irmão, e os problemas causados por este último indivíduo, Aunias III. O resto do livro é a história da rebelião macabeana, até a morte de Nicanor, no ano 61 a.C., e, portanto, corresponde a 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 11. Enquanto a seção do capítulo 10, versículo 10, versículo 15 ao 37, registra os eventos do reinado de Antíoco, Eupator e Demétrio. Em 1 Macabeus 6, do 17, e 1 Macabeus 7, versículo 50. Segundo Macabeus, portanto, cobre um período de apenas 15 anos, 176 a 161 a.C. Mas enquanto o campo é mais estreito, a narrativa é muito mais abundante em detalhes do que 1 Macabeus, e fornece muitas particularidades, como, por exemplo, nomes de pessoas que não são encontrados no primeiro livro. E na sua forma atual, o livro poderá resumir-se no esquema seguinte: a introdução, a primeira carta, a segunda carta, o prefácio do autor. Aí, vamos lá. Outros pontos: causas da rebelião dos Macabeus, preservação do templo, Onias como pontífice, matanças de Antíoco em Jerusalém, a perseguição religiosa, martírio dos 7 irmãos, rebelião dos Macabeus, primeiras vitórias dos Macabeus, morte de Antíoco, purificação do templo, campanhas militares de Judas Macabeus, novas vitórias dos Macabeus sobre os povos vizinhos, guerra e paz entre Antíoco, Eupator e Judas Macabeus, Demétrio, rei da Síria, declara guerra ao Macabeu, Nicanor, general dos sírios, é vencido por Judas. Considerações do autor a respeito disso. E provando a autenticidade. No livro de Hebreus, especialmente no capítulo 11, o autor traz vários testemunhos de bravura e de amor a Deus que estão escritos no Antigo Testamento.
ele cita ordenadamente os seguintes personagens: Abel, que ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim; Enoque, que fez translado porque agradou a Deus; Noé, que preparou a arca e foi feito herdeiro da justiça; Sara, que recebeu a virtude de engravidar já velha; Abraão, que oferece a Isaque quando foi provado; Isaque, que abençoou Jacó e Esaú em prol das coisas futuras; Jacó, José; Moisés, que guiou o povo de Deus no deserto; Raabe, a meretriz, que acolheu os espias; Gideão, Baraque, Sansão; Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todos esses personagens retirados do Antigo Testamento deram um testemunho de fé. No versículo 35 há uma citação peculiar: algumas mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados, recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Mas quem seriam estas mulheres? A resposta é simples. As mulheres que receberam seus mortos pela ressurreição são a viúva de Serepta, cujo filho foi ressuscitado pela intercessão do profeta Elias, e a Sunanita, cujo filho foi ressuscitado pela intercessão de Eliseu. Trata-se, porém, de dois casos em que não houve tortura. No entanto, o resto do versículo menciona atos de violência contra algumas outras pessoas. Até aqui, todos os testemunhos vistos deste capítulo de Hebreus são encontrados nas Escrituras. Até aí tudo bem. Mas onde se encontra no Antigo Testamento alguém morrendo torturado na esperança de uma ressurreição melhor? Se isso for perguntado para alguém que rejeite os livros deuterocanônicos, ele poderá revirar todo o seu Antigo Testamento, que não encontrará nada. Por quê? Porque este testemunho só se encontra no livro de 2 Macabeus, onde está escrito: tendo morrido também este, começaram a torturar da mesma forma o quarto. Estando para morrer, ele falou: é melhor para nós, entregues à morte pelos homens, esperar da parte de Deus, que seremos ressuscitados por ele. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. 2 Macabeus 7, do 13 ao 14. Claramente está escrito no livro de 2 Macabeus o que é citado pelo autor de Hebreus. Depois dos inúmeros testemunhos citados e extraídos do Antigo Testamento, o autor de Hebreus iria citar uma obra apócrifa? Se o livro de 2 Macabeus fosse uma obra humana, o autor iria relatar algo dele em meio a todos os testemunhos de obras inspiradas? Ou usaria ele fazer uma livre combinação entre os livros, caso não admitisse o caráter inspirado de qualquer um dos registros? E o pior, fazer associação de trechos extraídos de livros canônicos com um trecho pertencente a uma obra de inspiração puramente humana? Como já tratado no livro de Tobias, a festa das semanas, renomeadas para Pentecostes, só é encontrada neste livro e em 2 Macabeus, ou seja, 2 Macabeus 12, 31 e Tobias 2, versículo 1. São as referências diretas para o nome da festa, mencionadas em Atos 2:1 e 1 Coríntios 16, versículo 8. Depois continuaremos nosso estudo sobre 2 Macabeus, refutando as inúmeras acusações contra este livro.